Bem-vindas e bem-vindos ao Apenas Fumaça, onde se fala sobre a sociedade com quem quer falar sobre ela. Eu sou a Maria Almeida. Eu sou o Ricardo Ribeiro. Hoje temos como convidado Mamadou Ba, ativista e dirigente da Associação SOS Racismo. Bem-vindo. Obrigado. Um estudo do Programa de Investigação Atitudes Sociais dos Portugueses, com dados do European Social Survey de 2014, concluiu que 39% dos portugueses acreditam que há raças ou grupos étnicos que nasceram menos inteligentes do que os outros. Portugal é um país racista? Claro que é. Porque nenhum país que tivesse uma experiência colonial pode se eximir do fantasma do racismo. Nenhum. E o caso português é mais paradigmático ainda, tendo em conta o próprio trajeto histórico da sua relação com a sua história colonial. Foi dos últimos países a descolonizar e todo o processo administrativo, político e até jurídico da empresa colonial, o seu fim hoje, por exemplo, pode retratar, pode servir de uma espécie de espelho quando nós olhamos hoje para a produção legislativa, por exemplo, sobre imigração, sobre diversidade, sobre racismo, né? Quando eu olho para uma parte substancial da produção legislativa, nomeadamente na exposição de motivos, né? E olho para aquilo que eram as exposições de motivo, por exemplo, do Código do Indigenato, né? Sendo certo que toda a retórica, toda a semântica, a formulação, há claramente uma higienização da retórica jurídica relativamente àquilo que é ser-se ou não cidadão nacional ou português. Ainda durante o Estado Novo? Ainda durante o Estado Novo, mas ainda hoje nós temos claramente dentro da administração pública, dentro das instituições, um sentimento de que ser-se diferente é ser-se menor. Portanto, isto é uma cultura. Isto não quer dizer, é bem que também isso fique claro, porque uma das razões pelas quais é difícil discutir racismo em Portugal, primeiro tornou-se um tabu do ponto de vista do debate público, não é? Porque o lusotropicalismo deixou a sua marca, as pessoas convenceram-se que na empresa colonial foram excepcionais, portanto tiveram... Porquê? Porquê que isso aconteceu? Aconteceu porque eu acho que é o que eu costumo chamar um bocado uma espécie de tentação de grandeza na pequenez, que é achar que, porque nós não podemos considerar a empresa colonial como um feito grande da humanidade, não é? Mas durante muito tempo as nossas elites convenceram-se que a empresa colonial foi uma grandeza histórica, não é? E esta tentação de ser-se grande numa ideia pequena, que é oprimir outras pessoas, ficou na mente de muita gente. E esta ideia perpassa hoje. E o lusotropicalismo é um bocado isso, porque quando nós, por exemplo, vimos que Portugal não podia entrar na ONU porque a sua Constituição era uma Constituição colonial e foi obrigada a mudar o espírito da lei e, portanto, em vez de chamar-se um império, chamar-se uma nação pluricontinental. Com províncias ultramarinas. Com províncias ultramarinas. Portanto, ou seja, o próprio processo histórico, da forma como Portugal recicla a sua história para manter uma ideia de superioridade em relação a outros povos, contribui bastante para cimentarmos o lusotropicalismo. E hoje, quando se fala muito do racismo, é esse o tabu. As pessoas acham que não se pode falar. E quando se diz que Portugal é racista, uma sociedade racista, quem está de má fé nesse debate começa logo a dizer que isto é uma generalização. Ora, quando nós falamos em machismo, por exemplo, não estamos a dizer que todos os homens dessa terra são machistas. O que estamos a dizer é que há uma cultura machista na sociedade. E quando dizemos que Portugal é um país racista, o que estamos a dizer é que exatamente há uma cultura racista na sociedade portuguesa. António Barreto, sociólogo e escritor, escreveu numa crónica no Diário de Notícias a 27 de agosto de 2017, chamada Preto e Branco, onde diz o seguinte: Portugal não é um país racista, talvez já tenha sido, mas hoje não é. Há racistas, mas não é racista. Sim, isto é um bocado o subterfúgio de quem quer fugir do debate sobre o racismo, não é? Há pensadores que dizem, obviamente, que uma vez derrotada a ideia biológica da raça, o que sobrou foi a sua sobrevivência ideológica, não é? A raça biologicamente, todos nós sabemos que ela foi derrotada, porque cientificamente está comprovada que, portanto, não há
Não há raças, há uma raça, há grupos étnicos, há uma raça humana. Porque a diferença genética entre os vários grupos étnicos é tão menor ou tão distante, independentemente do sítio onde tivessem nascidos. Mas o problema não é esse. Isto é uma formulação ideológica que é o que eu chamo um bocado a não inscrição histórica. Nós temos uma elite que olha para o seu trajeto na relação que teve com pessoas que sempre olhou como diferente e se autoconvenceu e quer convencer o resto da sociedade que o seu olhar, né, permanece o mais válido e que esse olhar ajuda a afastar o fantasma do racismo. Porque quem se convence que fez o novo homem, né, através do processo de miscigenação, através da empresa colonial, tem sempre essa tentação de dizer que sim, poderá haver pessoas que não acompanharam a evolução ideológica da feitura do novo homem, que portanto que nos dispensaria do racismo, e que ficaram agarrados a uma espécie de atraso civilizacional ou cultural em relação à forma como olham para outras pessoas. Mas o certo é que quando alguém sente a necessidade de dizer, uma pessoa com posição, com poder, porque o poder não é apenas o exercer do ponto de vista administrativo, é a capacidade de influenciar a forma como nós olhamos a sociedade. E o António Barreto é uma das pessoas no nosso país que tem poder de influência social. Quando ele se sente obrigado a vir a terreiro e reiterar a não existência do racismo, é porque algo vai mal, de facto, não é? E não havendo raças, mas o racismo mata, não é? Aliás, as últimas notícias que nós tivemos agora, não é? O país acordou ontem completamente com as capas de jornais e programas de rádio e televisão a dizer que as instituições que são as garantes da segurança de todos os cidadãos são fonte de insegurança para uma parte dos cidadãos do seu país. Nós já vamos falar sobre isso. Nós hoje estamos a dia 28, só para que se saiba que ontem foi dia 27. O Marcelo Rebelo de Sousa, em visita a São Tomé na semana passada, reconheceu a responsabilidade portuguesa no massacre de Patepá, onde pelo menos 400 pessoas morreram às mãos de um governador português há 65 anos. Disse: Portugal assume a sua história naquilo que tem de bom e de mau e assume nomeadamente, neste instante e neste memorial, aquilo que foi o sacrifício da vida e o desrespeito da dignidade de pessoas e comunidades. Era esta a declaração que tu esperavas? Não. Apesar de ser um gesto louvável e ser um grande avanço, para não dizer um recuo, em relação àquilo que foi a postura do Presidente da República quando esteve em Gorée. Em abril do ano passado. Em abril do ano passado, em que ele se recusou a pedir desculpas e em que ele teve uma legião de defensores da exceção lusitana no que toca a responsabilidade de Portugal na minha opinião, um dos maiores crimes da humanidade, que é a escravatura. E esta disputa sobre a memória também nos remete sempre para o que está hoje a acontecer e a forma como nós olhamos, né, as questões do racismo na sociedade. É certo que, na minha opinião, este pedido de desculpa só seria consentâneo com aquilo que se espera da assunção de responsabilidade, porque muitas vezes quer-se reduzir muito o debate sobre a questão da culpa. Na minha opinião, a questão da culpa já está ultrapassada, né? Ela está muito mais que identificada e formalizada, não sabemos quem é que tem culpa de quê. O que se quer é que as pessoas assumem a responsabilidade daquilo que é o ato que consistiu em transformar pessoas em coisas, né? Porque na minha terra há um provérbio que se costuma usar a dizer que não te lembras onde caíste e te esqueças onde tropeçaste. Ou seja, o Marcelo Rebelo de Sousa quer pedir desculpa para uma fase final daquilo que foi a empresa colonial. A empresa colonial começa pelas ocupações, pelas razias e pela escravatura. E ela termina precisamente, do ponto de vista administrativo ou histórico, na colonização. É sempre bom que um dirigente com a responsabilidade de Marcelo Rebelo de Sousa reconheça a responsabilidade histórica
de Portugal em relação às malfeitorias da história. Eu acho que é importante explicar que na ilha de Gorée, que era um antigo entreposto de tráfico de escravos nas rotas atlânticas, onde vários líderes mundiais já tinham pedido desculpas. João Paulo II tinha dito em 1992: a partir deste santuário africano do sofrimento negro, imploramos o perdão do céu. Lula da Silva, por exemplo, em 2005 também disse: não tenho nenhuma responsabilidade com o que aconteceu no século XVIII, XVI e XVII, mas penso que é uma boa política dizer ao povo do Senegal e ao povo de África perdão pelo que fizemos aos negros. É por isso que tu achas que era necessário dizer perdão? Era preciso Marcelo Rebelo de Sousa dizer perdão? Sim, se nós partimos do pressuposto que leva dirigentes e pessoas a sentirem a necessidade de pedir desculpa ou pedir perdão, tem a ver com a ideia de que temos da humanidade e que todos nós e todas nós fazemos parte desta grande família que é a humanidade. Portanto, e se um crime contra a humanidade, pelo seu caráter moral e ético, é imprescritível, portanto, a necessidade de pedir desculpa torna-se inevitável. Portugal nunca foi condenado por um crime de guerra durante todo esse momento? Não, nem Portugal, nem quase nenhuma das antigas potências coloniais. E esta ideia de que assumir um pedido de desculpa é um bocado acordar os fantasmas da história, é uma forma também de nós fugirmos da responsabilidade, as consequências que esta história tem nos dias de hoje. Não é? Se nós temos racismo, se temos discriminação, se temos outro tipo de desigualdades sociais, todos esses problemas resultam precisamente deste processo histórico. Portanto, eu olho para os nossos responsáveis políticos e pergunto-me realmente se o medo deles é pedir apenas desculpa ou é de olhar para a consequência do trajeto histórico e assumir responsabilidade perante as consequências dessa história hoje. Recentemente houve uma proposta de criação de um memorial às vítimas da escravatura promovida pela JAS, Associação de Afrodescendentes, que ganhou o Orçamento Participativo de Lisboa de 2017. Foi preciso que uma proposta fosse a votos num orçamento participativo. Porquê é que tu achas que esta proposta teve de partir de um conjunto de cidadãos em vez de ser o governo a tomar esta iniciativa? Por aquilo que tivemos a falar até agora. Dizer apenas que, e sublinhar que é muito importante, foi uma das grandes vitórias nos últimos tempos de mobilização em torno da disputa sobre a memória e, sobretudo, do debate público sobre a questão do reconhecimento da diversidade na sociedade portuguesa e do papel da reparação histórica. Não é? Porque a reparação histórica não é, como muitas vezes se agita um fantasma, ninguém está a exigir uma reparação pecuniária, não se trata disso, que se trata é de uma reparação histórica. Essa sim passará, efetivamente, tem custos, não há dúvida sobre isso. Não é? Os custos da reparação histórica não é pagar a Beltrano ou a Cicrano um X, mas é promover políticas públicas que respondam às consequências desse trajeto histórico. E o fato de, precisamente, o Estado não assumir essa responsabilidade de olhar de frente para a história e assumir que é preciso essa reparação histórica é porque não quer assumir o custo político e social e cultural, efetivamente, da celebração da memória da escravatura. O Rui Rio, no discurso de encerramento do Congresso do PSD, ainda há pouco tempo, disse isto. Nos diversos períodos da sua história, Portugal foi grande quando olhou o mundo e reduziu-se quando se fechou sobre si mesmo. Pelo facto de termos sido dos primeiros globalizadores da história, somos um povo com presença nos 4 cantos do mundo e uma particular facilidade de relacionamento internacional. Como o Rui Rio, houve vários outros políticos e representantes que nos seus discursos falaram dos chamados descobrimentos como um período áureo da nossa história. Marcelo Rebelo de Sousa na tomada de posse, Cavaco Silva na tomada de posse também do segundo mandato, Fernando Medina, António Costa, entre outros. Porquê é que existe esta insistência de, em discursos importantes, vir falar sobre os descobrimentos? Ainda hoje, passado tanto tempo. Pois,
voltamos outra vez ao início da nossa conversa. Eu acho que, francamente, há um síndrome de pequenez na grandeza, não é? Ou de grandeza na pequenez. Eu acho que podemos fazer aqui um jogo de palavras sobre isto. A verdade é que Portugal, enquanto projeto, enquanto voz, através das suas lideranças e da sua elite, instalou-se um bocado numa quimera histórica, não é? Porque toda a ideia dos descobrimentos, ela por si é uma quimera, porque não descobriram nada. Mesmo a palavra descobrimento é um logro, não é? Porque não se descobriu absolutamente nada. Aliás, há várias tentativas de fugir hoje em dia a esta nomenclatura. Algumas pessoas falam em descobertas, outras falam em aventuras, outras falam em exploração marítima. Ouvimos várias formas, ou até expansão, não é? Mas o que isso relata, na minha opinião, é que fundamentalmente o nacionalismo retrógrado bacoco continua absolutamente presente, mesmo nas esferas as mais insuspeitas da nossa vida política. E isto também nos mostra a profundidade daquilo que eu chamo colonialidade. Não é? Colonialidade é, para mim, um resquício cultural da aventura colonial, em que as pessoas se convenceram que toda a aventura, toda a empresa colonial foi uma aventura extraordinária, foi uma coisa esplendorosa. É isso que é ensinado na escola? É isso que ensinava, isso que se ensina quase ainda hoje, não é? Porque basta olhar para os manuais escolares e ver a forma como é retratada esta empresa colonial e como são retratados os povos que foram subjugados e ocupados por Portugal. Portanto, enquanto não houver uma catarse histórica, porque ela é necessária na sociedade no seu todo, mas sobretudo do ponto de vista de produção de saberes, não é? Ou seja, enquanto a história for aquela história que quer erguer o nosso trajeto histórico apenas como feito de heróis e de coisas boas, portanto, nós continuaremos a viver numa espécie de logro, não é? E uma quimera, um engano. A sociedade continua a enganar-se a si própria em relação a esta ideia de que descobrimos alguma coisa que já existia, não é? Como se isso fosse possível. E quando se faz muito o enaltecimento dos descobrimentos, o que se tenta fazer por essa via também é encobrir, isso sim, as malfeitorias que resultaram destes ditos descobrimentos. Tu já falaste sobre esse assunto. Segundo o Comitê Antitortura do Conselho da Europa, em declarações ao público esta semana, 27 de fevereiro, Portugal é na realidade ontem, Portugal é dos países da Europa Ocidental com maior número de casos de violência policial. Diz também este relatório que os riscos de abusos são maiores para afrodescendentes e estrangeiros. E neste relatório também lançado, o Comitê Europeu destacou ainda alguns casos, como o caso de um cidadão do Bangladesh que terá sido detido com violência por 4 agentes, amarrado a uma cadeira e alvo de socos na esquadra em fevereiro de 2016, há 2 anos atrás. Seria levado depois para o Hospital da Amadora. Os agentes terão apontado uma pistola e dito: mereces morrer. Este relatório do Comitê Antitortura do Conselho da Europa surpreende-te? Não. Aliás, ele não é inédito. O Conselho da Europa já produziu, nesta década, pelo menos 3 relatórios que são contundentes na condenação de Portugal como um país cujas instituições ainda semeiam o racismo nas suas práticas administrativas. Portanto, nós, inclusive, a própria recomendação da ONU do Comitê pela Eliminação de Todas as Formas de Racismo já no ano passado também veio claramente dizer que havia racismo institucional. Sim, a ONU, por exemplo, faz várias recomendações, a revisão dos livros de história, como tivemos a falar agora, a criação de memoriais, a recolha de dados estatísticos e étnico-raciais, que já vamos falar daqui a pouco. Portanto, não é inédito. E, na minha opinião, o que é que explica, se nós podemos tentar encontrar alguma explicação para
a manutenção desta cultura de violência racista nas forças de segurança, eu acho que podemos pelo menos elencá-las em duas ordens de ideia. A primeira tem a ver com a cultura de impunidade que graça nas instituições, que é, nós nos últimos 10 anos, ou um bocado mais, 15 anos, mais de 10 jovens morreram nas mãos da polícia. Jovens negros morreram nas mãos da polícia. Podes dizer nomes? O Cucu, nós temos o Mussu, há vários, que agora, o Tony, em Setúbal, vários nomes, vários jovens, o MC Snake, vários jovens negros morreram nas mãos da polícia, sem que disso resultasse nenhuma consequência objetiva, não é, punitiva, para os agentes envolvidos. De todos esses casos, nenhum desses casos resultou numa condenação efetiva em pena de prisão para os agentes que assassinaram esses jovens. Portanto, objetivamente, nós podemos concluir daqui que o que pode promover, o que está a promover a permanência do racismo, da violência racista nas quadras, é a impunidade. Aliás, o caso da Cova da Mora, da esquadra de Alfragide, é disso paradigmático, não é? Depois há uma segunda razão, na minha opinião, é que a justiça, a nossa justiça, o sistema, o aparelho de justiça, continua absolutamente também inscrito numa cultura racista. Porque até hoje, o que acontece muitas vezes é que quando há um abuso de violência policial racista, a vítima acaba por ser o condenado, o acusado. Nós temos vários. No caso do exemplos. Cuco aconteceu isso? O culpado, exatamente. O caso do Cuco, para mim, é um dos mais paradigmáticos. Podes explicar o que aconteceu no caso do Cuco? O caso do Cuco, eu costumo dizer que ele é a ilustração da falência da nossa falência democrática, na crença de que realmente as forças policiais estão aqui para garantir a ordem e a segurança e salvaguardar liberdades e garantias. Porque o Cuco tinha 14 anos e ele foi morto numa perseguição, supostamente, a menos de 25 centímetros da cabeça. Ora, todos nós sabemos que alguém que leva um tiro a menos de 25 metros da cabeça não se trata de legítima defesa, trata-se de uma execução. Não é? Eu já o disse várias vezes publicamente, já fui várias vezes atacado pelas corporações sindicais das forças de segurança por isto e volto a repeti-lo aqui. Foi uma execução e não aconteceu rigorosamente nada ao agente que assassinou o Cuco. Pior, o Cuco foi vilipendiado, já morto. Nas alegações finais do julgamento do Cuco, foi das coisas mais violentas do ponto de vista emocional a que eu assisti na minha vida, porque o relato, a descrição que se fazia do Cuco roçou a animalização de uma pessoa que já tinha sido assassinada por um agente. Ele foi comparado a uma gazela nas alegações finais, por exemplo. E este caso, para mim, é paradigmático, porque se um Estado não consegue, num caso como o caso do Cuco, fazer justiça, portanto, quer dizer que as pessoas, os outros casos estão menos propensos ou têm menos hipótese de poderem conseguir alguma hipótese de se ver garantir justiça. E, portanto, a impunidade e o facto de a justiça continuar a ser absolutamente cega e inscrita numa lógica de estigmatização social, porque, repare bem, eu não entendo, não sou jurista, mas há uma coisa que eu não entendo, já assisti a várias vezes a autos falsificados por agentes de polícia. Aconteceu comigo dentro da minha própria família. Ter um primo meu que é detido, teve um problema com as autoridades e o auto que lhe foi entregue foi um auto falsificado. Como assim, falsificado? Os agentes inventam uma versão, inventam testemunhos e assinam pelos testemunhos que não estavam no local
uma história que não existiu e, na base desta história, entrega a um procurador que encaminha para um julgamento sumário. Isto é uma coisa inacreditável. E como é que é possível um procurador, não é, poder, sem questionar a validade do auto, fazer, portanto, todo um procedimento, toda uma tramitação que leve ao julgamento sumário e, por sua vez, um coletivo de juízes, né, olhe para aquilo, muitas vezes, quando temos jovens que apresentam sinais de agressão visíveis em sala de audiência. Isso não preocupa o coletivo de juízes. O que preocupa o coletivo de juízes, naquele momento presente, é condenar sumariamente o jovem. Portanto, torna-se muito difícil nós acreditarmos realmente que as instituições funcionam e estão aqui para garantir, como eles dizem, salvaguardar as liberdades e garantias de todos, né? Eu sublinho o todos, né? Mas esse todos está amputado. Nós gostávamos de falar sobre um caso que tu já mencionaste. Em julho de 2017, 18 agentes da PSP foram acusados pelo Ministério Público dos crimes de tortura, sequestro, injúria e ofensa à integridade física qualificada, agravados pelo ódio e discriminação racial contra 6 jovens da Cova da Moura, na Amadora. Podes explicar o que aconteceu neste caso? Este caso já é muito conhecido, portanto, já muito se falou sobre o caso. É um caso que eu acompanhei de perto, mas as pessoas que foram vítimas explicaram várias vezes na comunicação social o caso, são mais bem colocadas também para o explicar. Nós entrevistámos o LBC também, exato, que uma é um das dos pessoas protagonistas maior desta história. Eu lembro-me nesse dia, eu estava a trabalhar quando, por volta de meio-dia, eu recebi um telefonema precisamente do LBC a me dizer que a polícia tinha entrado no bairro para fazer uma rusga. Uma coisa normal. Uma rusga que é uma prática, digamos assim, sistemática, a entrada nos bairros como se fossem lugares em estado de sítio ou zonas de exceção jurídica em território nacional. É uma prática constante das forças de segurança. Entram nos bairros como se estivessem em cenário de guerra, sem observância de nenhum procedimento de atuação que salvaguarde a liberdade e o direito das pessoas que estão no espaço. Independentemente do que as pessoas façam, representem para a polícia, essas pessoas estão no sítio errado, no momento errado, portanto leva tudo a eito. E reparem, o fato do LBC me ter ligado por ter entrado um veículo da PSP no bairro da Cova da Moura, só por si, nos diz realmente qual é a cultura que se instalou e qual é a percepção que as pessoas têm da atuação da polícia nos bairros. Porque eu não me ocorreria que qualquer morador da Lapa ou de 24 de Julho ou de Alvalade visse um carro patrulha no bairro da Lapa ou em Alvalade, me telefonasse para me alertar da sua entrada naquele bairro. Não me ocorreria isso. Acho que não aconteceria. Portanto, isso acontece porque precisamente o LBC que vive lá, que trabalha lá, que tem uma intervenção direta com as pessoas do bairro, sabe que esta é a cultura da intervenção da polícia. Então, quando eu recebo este telefonema, portanto, isto é um alerta, no fundo. Passado algum tempo, eu não tenho notícias e tento entrar em contato com o LBC. E não consigo. Depois, posteriormente, consigo entrar em contato com o Hezbollah, que é um outro ativista da plataforma Gueto, também que trabalha lá com a comunidade. E ele depois diz-me que os agentes vieram aqui, fizeram uma rusga, agrediram uns jovens e levaram alguns, e o LBC foi lá tentar saber, com algumas pessoas, saber o que é que se passava. Eles estão a ser agredidos na esquadra da PSP de Alfragide. Eu dirigi-me para a esquadra. Quando cheguei na esquadra, eles estavam a ser agredidos na altura quando cheguei à esquadra. E não me deixaram aproximar da esquadra. Passado algum tempo, chega também, já tínhamos feito um alerta, chegam mais pessoas. Estou-me a lembrar agora, por exemplo, do Otávio Raposo, que tinha chegado na altura junto de mim. Mas o que é engraçado nesta história, para mim, esta é a parte
mais sinistra dessa história. Eu estava no comboio, em direção à esquadra, já havia uma notícia do Correio de Manhã a dizer que os jovens tinham tentado invadir a esquadra de Alfragide. E eu, quando cheguei à esquadra de Alfragide, não havia nenhum órgão de comunicação social em frente à esquadra de Alfragide. Ou seja, isto não há milagres. Ou seja, a polícia, precisamente o que fez foi, sabendo da gravidade, da barbaridade do que estava a cometer, semeou uma informação, uma falsa informação na imprensa para justificar, para poder se alavancar futuramente a justificação das agressões bárbaras de que foram vítimas os cidadãos, incluindo o LBC, naquela esquadra. E isto mostra-nos também a forma como, no fundo, a polícia consegue construir uma narrativa de perigo para justificar a sua atuação violenta nos bairros. Estas pessoas que estamos a falar que foram agredidas dizem também que lhes foi chamado pretos e macacos e lhes foi dito frases como: vocês têm sorte que a lei não permite, senão seriam todos executados, ou deviam alistar-se no Estado Islâmico. Numa entrevista ao Público a 11 de julho de 2017, Margarida Blasco, inspetora-geral da Administração Interna, recusou a ideia de que existe racismo nas forças policiais portuguesas, dizendo que quando existem indícios, abrimos de imediato um processo. Podem existir manifestações pontuais em que há vários tipos de discriminações, mas são mínimas face às forças dos serviços de segurança. Afinal, isto são manifestações pontuais. Eles podem querer tapar o sol com a peneira, mas, como se diz, contra factos não há argumentos. Não é? Os factos são muito elucidativos. E, aliás, eu acho curioso como responsável das forças de segurança com esta responsabilidade possa afirmar uma coisa dessas quando, há 2 anos atrás, o próprio MAI desencadeou um inquérito interno porque... O MAI, o Ministério da Administração Interna. Sim, porque estavam preocupados com a infiltração da extrema-direita nas forças de segurança. Então, em que é que ficamos? Como é que as forças de segurança estão infiltradas pela extrema-direita e não há racismo nas forças de segurança? Eu acho que a incoerência, muitas vezes, é demais para nós podermos acreditar realmente na seriedade das declarações dos responsáveis nesta matéria. Aliás, eu acho que o que devia preocupar mais a Inspetora-Geral era que, primeiro, reformulasse a estrutura da IGAI para que finalmente a IGAI seja um órgão autónomo, independente e com capacidade de intervenção dissuasiva das práticas de racismo dentro das forças de segurança. Isso devia ser a sua preocupação. Não o IGAI, é que é a Inspeção-Geral da Administração Interna. Porque o que tem acontecido é que até a própria IGAI, que supostamente é a entidade que deve fiscalizar esse tipo de atitudes, não tem feito absolutamente nada que ajudasse a resolver a existência do racismo nas forças de segurança. E não somos nós que o dizemos. Aliás, houve um relatório do CIEDS que disse claramente que havia preocupações sobre a presença da extrema-direita nas forças de segurança. Portanto, das duas uma. Ou realmente há um órgão de informação do Estado a inventar a existência do racismo dentro das forças de segurança. Para além disso, tudo aquilo que tem acontecido, os relatórios internacionais, os factos, todos os dias... A Amnistia Internacional também fez um relatório agora, a semana passada, que disse a mesma coisa. Todos os dias há relatos de agressões e há factos que nós assistimos. O SOS recebe diariamente caixas de violência policial gratuita. Diariamente. Não é por semana, é diariamente. Portanto, isso não coincide com a realidade. Nós gostávamos também de falar de uma outra questão. A Joana Gurjão Henriques, a jornalista no Público, escreveu uma série de artigos chamada Racismo à Portuguesa em 2017. E para um desses artigos, com o título Há uma preferência óbvia dos senhorios em arrendar em casas a brancos, fizeram-se alguns testes para ver se existe ou não racismo no mercado de arrendamento em Portugal. Tu foste uma das pessoas que participou. Podes dizer aquilo que aconteceu? Que testes é que vocês fizeram? O que é que aconteceu?
Posso falar da minha experiência. Nós fizemos vários testes. Eu quis realmente ser eu próprio a fazer o teste, mas eu fizesse na presença dos jornalistas para que finalmente também, não é que as pessoas não soubessem, não é que isso não fosse um debate. Toda a gente já ouviu dizer que histórias de uma pessoa telefonar e ver um anúncio e telefonar e chegar-se ao pé do senhorio, e assim que se aparece à frente do senhorio, se é estrangeiro ou se é negro ou se é cigano, já a casa já estava arrendada. E eu já passei por isso, pessoalmente, antes de ter feito o teste. Eu andei 9 meses à procura de casa. Eu ouvi todo o tipo de considerações sobre eles, como diziam os senhorios. Eu perguntava, eles quem? Eles os negros, eles os estrangeiros. Portanto, ouvi N considerações que eram barulhentos, eram sujos, eram pouco higiênicos. Mas diziam-te isso a ti enquanto tu procuravas casa? Ao telefone, não é? Porque eu conseguia fazer desaparecer o meu sotaque mais negro, como eu tenho ainda um sotaque afrancesado por ser de um país francófono. Portanto, eu passaria sempre, sim, o Senegal passaria sempre por uma espécie de expatriado, como se costuma dizer, para não dizer imigrante, e até eu chegar ao pé do senhorio. E quando fizemos esse teste com a Joana, foi basicamente muito simples. Foi identificar anúncios na internet, nos jornais, e começar a telefonar. Não é? E eu ali falei naturalmente com o meu sotaque natural. Em alguns casos, ligava eu, via o anúncio, assim que me perguntavam o nome ou se apercebiam pelo meu sotaque, diziam-me logo que a casa estava alugada. E no minuto seguinte, ligava ou a Joana ou quem estava com ele na altura era o jornalista, o Frederico. A casa estava disponível, até podia haver marcação para visitar a casa. Reparem que isto é feito a uma pessoa que sabe fazer essas armadilhas para desmascarar o racismo. Não é? Imaginem então o que é que acontece com a maioria das pessoas que não têm esse privilégio, porque eu sou um privilegiado. Eu trabalho, faço parte da classe média, tenho amigos da classe média, mesmo que eu sofra racismo, será sempre um racismo muito mais, digamos, escondido do que um racismo mais óbvio e mais evidente. Se eu passei por isso, então imaginem o resto das pessoas, né, por aquilo que poderiam passar e por aquilo que passam todos os dias quando vão à procura de alugar uma casa ou de comprar até. De comprar. Muitas vezes os bancos dizem claramente. Eu já vi. Tive um tio meu que é subempreiteiro, a quem o banco disse: você tem dinheiro, mas os preços não são de confiança. Sim, aliás, um estudo do Observatório das Migrações de 2014, que usa dados dos censos, dos últimos censos, mostra que a percentagem de portugueses proprietários de casa é de 75%. Mas para os cidadãos e cidadãs de países africanos de língua oficial portuguesa, os PALOPs, é de 35%. É uma diferença gigantesca. Exatamente. Portanto, ou seja, quando se faz sempre a pergunta, voltando à vossa primeira pergunta, Portugal é um país racista. Eu acho que, francamente, mas eu digo isso com muito fair play para aqueles que batem em mim quando eu venho a dizer que eu levanto fantasmas. Eu acho que, francamente, se há algum interesse em nós combatermos o racismo, a primeira coisa que temos que fazer é admitir que ele existe. Um dos grandes problemas que nós temos em Portugal é que porque é que não se consegue discutir de uma forma séria a questão do racismo? É que há muita gente que não se quer convencer de facto, né, que o racismo existe. Ora, enquanto não fizermos este exercício, né, que este exercício implica, obviamente, depois outras consequências, né, que é a questão dos privilégios, a questão de nós podermos, então, como é que vamos redistribuir aquilo que pertence a todos, não é, para que chegue a todos, não é, e para que não fique só de um lado. Portanto, isto tem implicações, obviamente que sim, mas enquanto isso não for feito,
também nós podemos aqui a fingir que não há, não é? E um dia podemos acordar num pesadelo como está a ser agora em França, na Itália, onde há, ou um pouco por toda a Europa, né? Onde nós temos uma onda de populismo fascista a marchar outra vez sobre a Europa como finais de 30 e início de 40, e as pessoas continuam, desculpem a expressão, a falar de amendoins, não é? Em Portugal, o órgão especializado no combate à discriminação racial é a Comissão para a Igualdade e contra a Discriminação Racial, que faz parte do Alto Comissariado para as Migrações, do qual tu fazes parte como conselheiro. Faz sentido que o órgão do Estado responsável por prevenir e combater o racismo seja o Alto Comissariado para as Migrações? Não faz sentido nenhum. Absolutamente nenhum. Aliás, eu, em 99, quando o ACIM, porque reparem só a evolução semântica da sigla desta instituição, começou por chamar ACIM, que era Alto Comissariado para a Imigração e Diálogo Intercultural. E minorias étnicas, depois ACIDI, portanto, Diálogo Intercultural, agora ACM. Eu, na altura, quando se criou no ACIDI os CNAES, eu chamei os CNAES de luta do cidadão para pretos. O que é que eram os CNAES? Os CNAES são os Centros Nacionais de Apoio ao Imigrante, que era uma espécie de mini loja do cidadão para imigrantes. Eu, na altura, fiz uma pergunta muito genuína ao então alto comissário, que era o padre Vaz Pinto. Perguntei-lhe, mas genuinamente mesmo, porque realmente se esta é a vossa preocupação, é que há uma dificuldade de acesso aos serviços públicos por parte de quem não é branco, porque é disso que se trata, não é? Então, por que é que não se começa pelo início mesmo, pelo começo? Por que é que não há uma iniciativa mais transversal junto dos serviços públicos do Estado para que quem preste serviço público aos cidadãos, não é, o possa prestar em igualdade de circunstâncias a todos os cidadãos? Porque é que você sente a necessidade de ter uma loja de cidadão para pretos? Peço desculpa. Ele não soube responder a essa pergunta. Porque, obviamente, a ideia de que as pessoas que não são brancas não são portuguesas é uma ideia altamente colonial e racista. E esta é uma ideia que está por trás, há uma confusão grande, propositada, na minha opinião, que é sempre remeter pessoas não brancas para fora do tecido nacional. Não é? E é por isso que eu sempre fui contra a ideia de que o ACM pudesse ser o órgão que tutelasse as questões do racismo, porque o racismo, mais uma vez, as pessoas têm que se convencer disso. O racismo não é o problema das pessoas racializadas apenas, é o problema da sociedade. Não é? Porque quem é racista também tem um problema que tem que resolver. Não é só a pessoa que é vítima de racismo que tem que resolver o seu problema. Quem é racista tem que resolver o seu problema com o racismo. E muitas vezes, quando nós falamos em privilégio branco, cai o karma trindade, porque as pessoas começam a dizer: vocês estão a ser racismo invertido. E eu digo: pois não há racismo reverso. Racismo reverso é uma fantasia, né? Porque racismo é uma questão de poder. Quando eu falo em privilégio branco, obviamente o que eu quero dizer é que o privilégio branco não é uma etnicidade, não é uma identidade, é uma condição social historicamente construída, né? Portanto, e aí é que nós percebemos que isto está absolutamente desfasado da realidade e mostra, mais uma vez, uma má vontade, uma impreparação do Estado em lidar com a questão do racismo. Porque é preciso que haja uma entidade. Aliás, eu não percebo, francamente, como é que isto continua a passar despercebido, porque vocês sabem que esse órgão resulta da transposição de uma diretiva, a Diretiva 2014, que é 2004, que exige a criação de uma estrutura independente de combate ao racismo. E como é que podem, então, integrar essa estrutura numa dimensão de gestão de políticas migratórias? Há, aliás, uma fotografia da tomada de posse dos novos conselheiros e conselheiras em março de 2016, que pode ser vista online no próprio site da ACM, que mostra que todos os conselheiros na fotografia são brancos.
O que é que isto diz do ACN? O órgão que tutela a Comissão para a Igualdade e contra a Discriminação Racial ter todas as pessoas na tomada de posse brancas. Isto diz que até agora, do ponto de vista dos instrumentos de combate ao racismo, nós estamos a viver numa espécie de farsa, não é? Porque repara, se eu quisesse estender isso, por exemplo, para aquilo que são os instrumentos da própria Comissão, não é? Nós sabemos, a Comissão fez um relatório no ano passado em que nos dizia que nos últimos 10 anos teve cerca de 700 queixas, não é? Daquelas queixas, só 3 resultaram em condenação, não dá 700, ou seja, 3% de condenação. Isso mostra uma coisa, mostra primeiro que a própria estrutura em si é ineficaz, desadequada, mas mostra uma coisa mais grave ainda, na minha opinião, que esta é mais cultural. É que a sociedade convenceu-se que para se salvar de uma boa consciência, o racismo é uma questão moral, não é? Haverá alguém que vai salvar outrem. Ora, isso não existe, não é? Porque o racismo é uma questão de relações de força, é uma questão política. Portanto, não é possível nós engendrarmos qualquer luta feminista sem as mulheres. Era impensável haver uma comissão contra a mutilação genital feminina tendo sem só mulher. homens. Ou uma comissão uma comissão de luta contra a homofobia que não tivesse homossexuais. Ou seja, o facto de não se reconhecer aos sujeitos socializados capacidade de serem eles próprios sujeitos políticos é revelador, não é? Daquilo que é um erro de paradigma, não é? Em relação à forma como se quer combater o racismo na sociedade. Eduardo Cabrita, na altura ministro adjunto, agora é ministro da Administração Interna, disse ao público em setembro de 2017 que ponderava colocar nos censos de 2021 uma pergunta que permite recolher dados étnico-raciais, tal como já se faz em vários outros países, como o Reino Unido, Brasil, Estados Unidos, Irlanda, etc. E recentemente foi criado pela Secretaria de Estado para a Cidadania e a Igualdade o Grupo de Trabalho de Dados Étnico-Raciais nos censos de 2021, do qual tu fazes parte. Qual é que tu achas que é a importância da recolha destes dados étnico-raciais e da criação deste grupo de trabalho? Ela é central. Ela só havendo uma recolha de dados étnico-raciais é que nós podemos começar a entrar num novo paradigma no combate ao racismo. Porquê? Porque não se pode combater uma realidade que se desconhece. É lógico. Se o Estado quer, como se diz agora, nós ouvimos nessa legislatura o governo dizer que tem uma agenda da igualdade. E muitas vezes eu pergunto-me, pois bem, isso é muito bonito. Como é que nós vamos traduzir essa agenda da igualdade no que toca à questão racial? Porque para nós traduzirmos isto, nós temos que construir políticas públicas em várias áreas. Ou seja, tem que haver, de forma transversal, uma centralidade política nas políticas sociais de combate às desigualdades que tenham origem no fator racial. Para isso acontecer, é preciso conhecer a realidade, não é? Como é que nós vamos conhecer a realidade se não houver possibilidade de haver dados étnico-raciais? É preciso, no entanto, fazer uma ressalva, que é importante que o próprio Estado e o Governo, nesse caso, percebam uma coisa, que é que os censos são importantes, não é? Porque eles têm a ver com, primeiro, a assunção de responsabilidade coletiva de que, como eu dizia há pouco, o racismo não é um problema das pessoas vítimas do racismo apenas, é um problema da sociedade. Portanto, integrar a dimensão étnico-racial no mosaico nacional, na paisagem nacional, portanto, é assumir que ela existe de facto e que a sua existência também, da sua existência, decorrem dificuldades que têm a ver com a forma como a sociedade olhou esta realidade até agora, que é preciso corrigi-la. Portanto, para corrigi-la,
o censo só por si. Portanto, não chegarão. Portanto, ao lado da recolha de dados étnico-raciais, é preciso que o Estado se convença se quer realmente levar isso a sério, né? E eu acredito, é por isso que aceitei o convite a integrar o grupo de trabalho, acredito que queiram levar isso de facto a sério. É preciso, ao lado disso, que haja a possibilidade de haver recolha de dados setoriais, para nós podermos mapear, por exemplo, porque os censos nunca poderão dizer com clareza, por exemplo, quantos miúdos negros ou ciganos reprovam por razões raciais, né? Era preciso haver um trabalho muito mais segmentado e fragmentado, sectorializado, para nós podermos identificar em cada área, na área do emprego, na área da proteção social, na área da educação, na área da justiça, por exemplo. Quando nós olhamos para as estatísticas sobre a presença da população carceral, para podermos identificar e explicar porque é que há uma sobre-representação de negros na população prisional, não é? É preciso haver recolha de dados setorial naquela área. A Cristina Roldão tem um estudo em que usa, por exemplo, quem tem origem nos países PALOP. Exatamente. Isso, que é neste momento a maneira mais é o que a lei permite, não é? Portanto, ou seja, aliás, eu na altura, quando o então Ministro Adjunto disse isso, eu disse. A minha reação foi quando a imprensa me perguntou isso. Pois, nós acabamos por perceber que, no fundo, esta que é uma reivindicação muito antiga do movimento social, só não avançou por falta de vontade política, porque a argumentação de que havia um impedimento constitucional, finalmente era possível de ser ultrapassado. Portanto, ainda bem que este contexto político permitiu que, de facto, nós avancemos com a recolha de dados étnico-raciais. Isso vai permitir responsabilizar o Estado e a sociedade como coletivo e vai permitir, se calhar, também nós começarmos a perceber que as estatísticas são importantes para respondermos a problemas concretos com que se confrontam os sujeitos utilizados. A primeira reunião do grupo ainda foi no dia 5 de fevereiro. Acho que ainda falta muito tempo até se chegar a esse ponto. O Rui Pena, investigador, secretário nacional do PS e também membro do grupo de trabalho, escreveu numa crónica Racismo e Estatísticas, publicada no Público o ano passado. Quando o Estado introduz categorias raciais nas estatísticas oficiais, contribui para a legitimação dessas mesmas categorias. O conhecimento do racismo pode e deve ser prosseguido com base em inquéritos e estudos financiados pelo Estado, mas não deve incluir a legitimação estatal das categorias raciais pela sua utilização em registros administrativos e nos censos. Não é possível combater o racismo e, em simultâneo, institucionalizar a classificação racial de todos os cidadãos. E chamou também racista a categoria de raça. Tu achas que é racista perguntar a raça das pessoas, dos cidadãos e das cidadãs em Portugal? Eu acho que não. Aliás, eu acho que o que a recolha de dados pode permitir, por um lado, é nós finalmente resgatarmos da clandestinidade a recolha de dados que tem sido feita ao longo da história. Nós sabemos que o Estado recolhe dados. Quando vamos ao hospital, quando há uma operação policial, nós temos formulários de agentes da autoridade em que vem ali caucasiano, negro ou características imutáveis. O que é que isso quer dizer, característica imutável? Portanto, isto é uma classificação, não é? As pessoas, e mais, é importante também que se perceba que as pessoas, os cidadãos não brancos que vivem neste país, têm o direito e a legitimidade de quererem assumir e que a sociedade os assuma como não brancos, não é? Isto não os faz nem mais nem menos cidadãos. O que isso faz é que os reconhece legitimidade de pertencerem à sociedade na forma como eles querem pertencer à sociedade e, sobretudo, na assunção da sua própria identidade. Isso é importantíssimo, porque senão não estamos a viver em democracia. Mas mais do que isso, na minha opinião, eu acho que nós sabemos que há perigos, obviamente que há alguns perigos na recolha de dados. Quando se houver alguém com má fé, em qualquer circunstância, sejam dados que tenham a ver com, por exemplo, propensão para determinadas doenças ou em outras áreas, as estatísticas são sempre manipuláveis, isso é óbvio. Agora,
Se nós olharmos para as experiências que já aconteceram noutros países, na Inglaterra desde a década de 60 já, nos Estados Unidos também, no Brasil mais recentemente, se olharmos para os ganhos, né, que obtivemos com a implementação da recolha de dados, eles são inegavelmente mais vantajosas e mais vantajosas, no fundo, para aquilo que nós queremos como projeto de sociedade, no caminho para a igualdade. E é verdade que isto não vai resolver todos os problemas de catalisação e de categorização, porque o racismo também tem uma dimensão cultural, não é? Mas para nós ajudarmos a combater a dimensão cultural, ou seja, do estigma racial, o que se pode fazer é que a tradução dos dados em políticas pode ajudar efetivamente a começar a fazer o caminho para nós começamos a desracializar, ponho muitas aspas na palavra, as relações sociais, não é? Mas quem está numa posição de desvantagem, que é o caso das pessoas que pertencem a minorias étnicas ou a comunidades, que eu prefiro mais comunidades racializadas, porque racialização é um processo histórico, social e cultural e político. Quem pertence a essas comunidades sabe qual é a desvantagem de não poder ser identificado, porque o facto de se ficar completamente diluído digamos assim, no anonimato da identificação, faz com que o Estado não queira assumir responsabilidade perante os problemas com que se confrontam essas comunidades. Portanto, não encaro, de forma alguma, que, aliás, eu acho que por uma questão de seriedade intelectual e académica, acho que o Rui, por quem eu tenho consideração, porque é um dos primeiros académicos a estudar, por exemplo, a questão da imigração, eu acho que é um fantasma que apenas justifica uma espécie de reserva que ele tem relativamente a questões muito mais laterais, na minha opinião, que têm a ver com liberdades e garantias e que têm que ser salvaguardadas sempre, sempre. Aliás, na minha opinião, quando houver recolha de dados étnico-raciais, é preciso salvaguardar também o seu tratamento, não é? E a sua tradução estatística, ou seja, qualquer... Aliás, a Constituição obriga a isso. Instrumento estatístico que vier a ser criado para ser traduzido nos censos e noutros inquéritos, tem que ter os parâmetros de segurança que possam salvaguardar a dignidade, a liberdade e a privacidade, ou seja, liberdades e garantias das pessoas. E mais, aliás, também está previsto, não é? A autoclassificação é uma das melhores formas de nos garantirmos que não poderá haver, por exemplo, abuso a nível de inflação ou deflação dos números, não é? Das estatísticas. Portanto, acho que não passa de um fantasma que tem alguma justificação relativamente às preocupações no que toca às liberdades e garantias, mas eu acho que os ganhos em termos objetivos para o caminho para a igualdade são incomensuravelmente maiores do que as desvantagens que podem advir de uma recolha de dados étnico-raciais. Nós estamos mesmo a chegar ao final deste episódio. Em 2017 falou-se bastante de racismo na sociedade portuguesa. Abordou-se a questão da nacionalidade com a petição de mais de 8.000 assinaturas entregue na Assembleia da República. Houve também a proposta que foi aprovada no Orçamento Participativo do Memorial da Escravatura. Discute-se agora também, isto que falávamos há pouco, de recolhermos dados étnico-raciais em Portugal. E falamos também do tal caso dos 18 agentes da PSP que foram acusados pelo Ministério Público. O que é que tu achas que levou a que se falasse tanto de racismo nos últimos tempos? Eu acho que são vários fatores. Um deles tem a ver um bocado com o crescimento e a pulverização, digamos assim, no espaço público, do debate público protagonizado por sujeitos socializados por eles próprios. Ou seja, se nós olharmos para a história do movimento antirracista, ou movimento negro, ou como queramos chamar, ele tem várias fases, não é? Nós tivemos a década de 90 em que a sociedade se esforçou-se bastante em fechar todos os sujeitos não brancos no carcão jurídico do imigrante do estrangeiro. Sempre.
E nós atravessamos, pronto, o fim do século passado, digamos assim, até aí. E início de 90 surgem novos sujeitos políticos racializados que são frutos, mais ou menos, digamos assim, que oscilam entre a segunda e a terceira geração já de filhos de imigrantes. E esses já eram portugueses, são portugueses, aliás, mas começaram a reivindicar no espaço público, né, a sua portugalidade dentro da sua própria etnicidade. Né, e no espaço público, e em confrontação com o que era a disputa política sobre a igualdade. Né? Acesso à igualdade. E isto foi crescendo e houve vários coletivos que foram surgindo e em várias frentes que tocam a vida das comunidades racializadas. Coletivos? Coletivos, nós temos a Plataforma Gueto, temos a Capaz antes disso, temos depois tivemos a IAS, tivemos a FEMAFRO, tivemos a Sementes da África, há vários coletivos. Portanto, quando, por exemplo, o SOS surge nos anos 90, o SOS Racismo, só havia associações estritamente ligadas às comunidades imigrantes de origem. A Associação Cabo-Verdiana, a Associação Guineense, a Associação a Casa da Angola. Não havia associações de jovens, dos filhos dos imigrantes. E essa realidade foi mudando e a capacidade que os sujeitos racializados tiveram em ser eles próprios os protagonistas do discurso, também alterou substancialmente a possibilidade de penetração desse discurso no espaço público. Não é? E acho que também, sobretudo, a capacidade que tiveram em fazer propostas concretas e que são fundamentadas, não é? Do ponto de vista até político, ou seja, não são rebatíveis por nenhuma fórmula de dissimulação a dizer, porque nós durante bastante tempo ouvimos os políticos a dizerem nós até queremos fazer, mas vocês não aparecem, onde é que vocês estão? Não é? E eles e elas dizem, nós estamos aqui estamos. E nós temos uma produção cultural negra bastante importante no espaço público nos últimos anos, através do teatro, da escrita, tudo. Nós tivemos momentos grandes, não é? Nos últimos anos. Grandes momentos, portanto, eu acho que isto também explica um bocado o facto de nós termos falado muito do racismo. Tu achas que hoje existe um movimento antirracista em Portugal? Ele é um movimento heterogéneo, mas já um grande movimento antirracista, protagonizado pelos próprios e por outros coletivos, mas já há um movimento aliás, não fosse a existência desse movimento, nós não nos iludamos, não é? Esta nova fase ou esta nova abertura, eu não gosto, alguém usou uma expressão que eu acho que é um bocado ainda exagerada, falando em primavera do movimento. Acho que ainda não chegamos a esta fase, mas nós estamos a caminho disto. Eu acho que esta fissura que se abriu na possibilidade de nós podermos diretamente influenciar os decisores políticos para se posicionarem em relação às agendas, não é? Às reivindicações, tem a ver com precisamente a diversidade do movimento, a sua capacidade em fazer proposta política e a sua capacidade também em fazer um confronto ideológico em torno do racismo. Isto é importante. Não é por acaso, né, que nós todos assistimos, por exemplo, à campanha sobre a lei da nacionalidade. Não é? Esta campanha foi capaz, por exemplo, de ser transversal a vários coletivos que têm âmbitos de intervenção diferentes, mas conseguiram, porque há, neste momento, uma maior capacidade de convergência política, de leitura política, daquilo que pode ser uma agenda que possa pressionar a sociedade no sentido de alterar o estado de coisas. E eu espero, francamente, que finalmente que não seja uma oportunidade perdida, que a geringonça não assuma a sua responsabilidade histórica de definitivamente acabar com uma lei iníqua, porque a lei da nacionalidade atual é uma lei absurda. Hoje quem nasce em Portugal não é automaticamente português. É uma lei iníqua, absurda, é uma lei que existe apenas porque há um consenso mole em torno daquilo que é ser português, que é um consenso que nos remete a um nacionalismo envergonhado. Não é? Eu acho que é preciso acabar com eles. Portanto, quem nasce em Portugal é português. E há um outro assunto que é preciso também pôr na agenda, que é a questão dos direitos políticos. Não é? Pouco se fala disto em Portugal.
os cidadãos imigrantes que estão em Portugal, trabalham e pagam impostos neste país, têm que ter direito de votar. Como se dizia na Revolução Americana, não é? No taxation without votation. Portanto, eu sou daqui, eu vivo aqui, eu sou imputável a todos os títulos, porque se eu cometer um crime, qualquer que seja, eu sou imputável perante a justiça, imputável perante a norma social. Portanto, eu tenho que poder escolher quem é que vai gerir os impostos que eu pago, como pagam todos os outros cidadãos. Portanto, a lei da nacionalidade, criminalização do racismo, que não tivemos a oportunidade de falar, a questão do direito do voto. Mas tu achas que há vontade política de, por exemplo, fazer passar a lei, a proposta da nova lei da nacionalidade? Houve há pouco tempo um debate sobre uma proposta do Bloco de Esquerda. Sim. E nenhum dos outros partidos mostrou querer aprová-la. Acabou por não ir a votos, baixou até à Comissão, mas nenhum dos partidos mostrou querer aprová-la. Tu achas que há vontade política no próximo ano disso acontecer? Até que acabe a legislatura? A vontade política acontece por pressão política. Portanto, o que nós temos que fazer, eu espero que, sobretudo, que haja um assomo do bom senso por parte dos partidos que compõem a maioria parlamentar. É isso que eu acho, que eu espero, porque não há justificação absolutamente nenhuma para o estado de coisas como ele está. Não havendo vontade política, portanto, o que seria também um sinal político por parte dos partidos. O que os partidos nos querem dizer, se não estiverem disponíveis para alterar este quadro jurídico, o que nos estão a dizer é que continuam a olhar para nós como fazendo parte do fora do tecido nacional. E nós fazemos parte do tecido nacional, não queremos estar fora do tecido nacional. Portanto, ou há esta ideia de que nós fazemos parte do tecido nacional, então é preciso acomodar a lei a esta condição, ou os atores políticos ainda continuam a considerar que quem nasce aqui, por não ser branco, não é português. E se assim for, eles são os primeiros a violar a Constituição da República Portuguesa. E eu espero que eles não se queiram ter essa dívida histórica de serem eles próprios a violentarem a Constituição, porque esta lei é contrária à Constituição, na minha opinião. Eu não sou jurista, mas olhando objetivamente por aquilo que ela é e as consequências que dela resultam, não resta dúvidas de que ela é uma lei inconstitucional. Os meus filhos, eu vivi isto na pele. Tive 2 filhos, um era estrangeiro, o outro era português, por causa exatamente desta iniquidade da lei. O meu filho que era estrangeiro, que acabou por ser português, só o foi quando eu fui português. Ora, isto é um absurdo, não é? Porque ele e o irmão eram de duas nacionalidades distintas quando nasceram todos em Portugal. Não, tá aqui, ou seja, quando nós falamos, muitas vezes também isto não é. Eu ouço muito os nossos dirigentes políticos para um bocado desmerecer muitas vezes a contestação em relação a essas temáticas, a dizer que isto muitas vezes nós levantamos fantasmas porque isso não é um problema, mas é porque não passam por isso. Eles não têm noção que não nascer em Portugal e não ter direito à nacionalidade só por si é um handicap de 50% a 60% no trajeto escolar, por exemplo, de um jovem. Porque ele não poderá ter acesso a vários direitos a que ele poderia ter direito se fosse cidadão português. E se quiser ingressar no ensino superior, então pior ainda, né? Sem falar da questão... Eu nesse momento nem sequer estou a falar da questão do princípio, que é para mim mais do que adquirido. Quem aqui nasce, portanto é português. É daqui, portanto é português. Como eu digo, quem aqui vive e trabalha também tem que aqui exercer a sua cidadania. Mas se nós nos quisermos abstrair, como nesse momento estão a fazer os nossos dirigentes políticos, nos queremos abstrair dos princípios basilares, digamos assim, e olharmos só para a realidade, as condições materiais em que essas leis podem remeter a esses cidadãos, nós percebemos claramente que, se não houver uma alteração, o que está-se a criar é adiar problemas, primeiro aumentar os problemas, mas também adiá-los, não é? E, adiando os problemas, o que estamos a fazer é atrasar a vida de muita gente.
Este foi mais um episódio do É Apenas Fumaça, onde se fala sobre a sociedade com quem quer falar sobre ela. Obrigado, Mamadou, ativista, Obrigado, dirigente da Associação SOS Racismo. Obrigado por me terem convidado e por me terem aturado. O É Apenas Fumaça é produzido por Bernardo Afonso, Frederico Raposo, Maria Almeida, Pedro Santos, Pedro Zuzarte, Sofia Rocha, Tomás Pereira e por mim, Ricardo Ribeiro. A música é dos Lotus Fever. Ouçam mais episódios em apenasfumaca.pt ou no iTunes, SoundCloud, YouTube, Comunidade de Cultura e Arte, RUM, Rádio Universitária do Minho, Rádio Alma Bruxelas e também noutras aplicações de podcast. Até já!